Olá, bom dia a todos. Hoje eu vou iniciar a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Foi um livro que me ajudou bastante, me ajudou a entender muitas coisas e lá no passado, um pouquinho lá atrás, e hoje eu vou trazer para vocês. E após a leitura do livro, algumas reflexões. Então, se vocês gostarem, né, deixa aí no comentário e vamos lá para nossa leitura. A coragem de ser imperfeito. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona. Porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em República ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas e se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer com nossa vulnerabilidade. Determina o alcance de nossa coragem e clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de balas ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos, oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos. Aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos nos dar. Ser perfeito e a prova de balas são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família e uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Então, nessa primeira parte do livro, já é um grande chacoalhão. Pelo menos para mim foi. Eu acredito que para vocês também vocês vão entender assim. Então, a gente fica esperando a gente ter a roupa perfeita, o cabelo perfeito, a função da onde a gente está empregado ser perfeito. E a gente não ousa, com medo de ser criticado, com medo de ser julgado. E deixamos de exercer o que eu sempre falo, né? A nossa missão, nosso propósito, aquilo que nasceu dentro da gente. A gente deixa de exercer com medo e espera estar tudo perfeito para agir.
Então o grande lance é a gente ser vulnerável, estar vulneráveis e livres para viver. Então eu até deixei aqui uma reflexão que eu fiz antes de iniciar a leitura, que viver com vulnerabilidade é a liberdade que procuramos. É se entregar à vida, mesmo não sendo perfeitos, e sim, sem se importar com o que o outro dirá, ou com o que a gente mesmo se julga. A gente grava, por exemplo, eu tô aqui, eu tô gravando essa live e eu falo, nossa, eu fui ruim, eu fui péssimo, que não sei o quê. A gente fica naquele julgamento que a gente mesmo cria. Então isso é viver e ousar, né? Então viver é ousar, vamos ser vulneráveis, vamos fazer o que o outro vai dizer, o que a gente vai pensar, a gente deixa isso para depois, mas vamos colocar a mão na massa. Então esse é um recado do livro e foi a forma como eu entendi. Então gostei muito de passar isso para vocês. Agora na introdução, minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Por muito tempo, tentei de tudo, desde ser a garota perfeitinha até me tornar a poeta exótica. A ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, senão previsíveis. Mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações AT&T, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente e sistemas. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Enquanto eu lutava para descobrir como uma carreira com campo da assistência social poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela afirmação de um dos meus orientadores: se você não consegue medir, não existe. Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com a previsão e controle. Fiquei impressionada. Você quer dizer que, em vez de apoiar e acolher, eu deveria dedicar minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante, eu descobri a minha vocação. Hoje, posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. A maior certeza que eu trouxe na minha formação em serviço social é esta: estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns aos outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida. E sem ele, sofremos. Por isso decidi
desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculos mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são. Sobretudo, quando se trata de experiências emocionais, esse fato realmente chamou a minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia e levei 6 anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender este sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda. O que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo de pessoas plenas. No meu livro, A Arte da Imperfeição, defino os 10 sinais de uma vida abundante que indicam que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Uma pessoa plena, primeiro, cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Segundo, cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Terceiro, cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Quarto, cultiva a gratidão e alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Quinto, cultiva a intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Sexto, cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Sétimo, cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Oitavo, cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Nono, cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. Décimo, cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Então, acho que só esses 10, se a gente já conseguir seguir, já é uma vitória na vida de todos. Então, vou repetir de novo, mas vou repetir explicando, né? Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Então, quando a gente atingir essa liberdade do que será que o outro vai pensar de mim, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, a gente conseguir se libertar disso e simplesmente fazer. O que eu vou fazer está dentro dos meus princípios e valores, eu vou somar para a vida do outro e vou somar para a minha vida. Por que não fazer, né? Por que a gente ficar esperando e pensando que os outros vão pensar? Os outros são os outros e é o julgamento deles. E tá tudo certo também, mas vocês precisam agir. Segundo, cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Eu falo isso de mim porque por uma vida toda eu busquei ser perfeita. E quando eu entendi há um tempo atrás que a perfeição é só quando a gente se aproxima do Pai, quando a gente se torna perfeito, a gente não precisa mais estar aqui na Terra. Para mim isso fez total sentido. Então eu procurei ser melhor a cada dia, fazer as minhas coisas da melhor maneira, mas nunca perfeito. Porque isso faz a gente perder muita energia buscando ser perfeito. E como a gente não vai ser, vai trazer uma frustração para a nossa vida. Então, 3. Cultiva um espírito flexível, se livra da monotonia e da impotência. Ser flexível é entender que cada situação não pode ser lidada da mesma forma ou da mesma maneira. Que tem coisas que a gente precisa ser realmente mais flexível
não fazer aquilo igualzinho todos os dias. Então é muito interessante isso. Quarto, cultiva a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. A gratidão e a alegria foi algo que eu coloquei na minha vida e realmente foi transformadora. A gratidão veio primeiro, a alegria veio um pouquinho depois, que a gente vai aprendendo ser grato por tudo. Ser grato até... Cadê minha caneta aqui? Ser grato até por essa caneta, que ela me faz escrever os meus estudos, escrever os meus resumos. Então a gente ser grato por tudo, grato pela nossa saúde, pela casa que a gente está, por tudo. Por tudo. E a alegria, ela faz tudo isso reverberar. A gente está sempre em alegria, né? Por cada conquista, por cada coisinha. Então isso eu aprendi também nessa longa jornada do autoconhecimento. E o medo do desconhecido também. Às vezes a gente fala assim, eu não vou para tal lugar porque lá eu não conheço ninguém. Igual eu mudei para cá, conheço poucas pessoas. Foram 35 anos em uma única cidade, onde eu era extremamente conhecida, e agora eu vim viver o desconhecido. E o desconhecido faz a gente sair do nosso círculo, né, e buscar coisas novas, então assim, é extremamente importante. Estou falando tudo de mim porque são as minhas experiências e se fizer sentido para vocês, tá bom? Cultiva a intuição e fé e se liberta das necessidades e certezas. Então assim, o desconhecido já tá dizendo para vocês que realmente lá eu tinha todas as certezas do mundo e tudo que eu precisasse estava na minha mão. E quando a gente cultiva a intuição e a fé, a gente está sempre ligado com a espiritualidade, com Deus, dentro da crença de cada um. A gente sabe que nada é certo, né? Que tudo é através do Criador, através da sua crença, e as coisas vão acontecendo e às vezes até inesperadamente, até de uma forma que você nunca imaginou, e as coisas acontecem. Então isso é interessante, cultivar realmente a intuição e a fé e se liberar das certezas que a gente mesmo cria e depois ainda se frustra. Não foi do jeito que eu queria, né? Então ter isso para dentro de vocês. Cultivar a criatividade e se libertar da comparação. Isso é muito importante. A comparação. Porque eu sempre falo isso quando eu atendo, ou utilizo isso para mim também, para amigas que às vezes vêm pedir alguma ajuda, e a gente não se comparar. Eu falo sempre, eu aprendi isso na verdade, nós somos seres individuais, o Criador nos criou imagem e semelhança a Ele, temos a nossa digital que ela é única, ninguém do universo tem a mesma digital que a gente, nem se eu tivesse uma irmã gêmea, assim seria. Então, por que eu fico me comparando? Porque o meu nariz ele é maior que a da outra, porque o meu cabelo, eu não queria que fosse dessa cor, eu queria que fosse loiro. A gente só fica se comparando e esquece de valorizar que Deus criou a gente individual, a gente criou a gente diferente, por algum motivo tem. Então, seja você, seja autêntico, pare de comparação e faça o que precisa ser feito. Se o outro faz melhor, ok, tá tudo bem. E você vai buscar ser o seu melhor, não o melhor comparado ao outro. 7. Cultiva o lazer e o descanso. Se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como autoestima. Isso é muito importante. Às vezes a gente, para mostrar o nosso valor, a gente precisa ter essa exaustão. Trabalhar, porque eu sou trabalhadeira, porque eu vou lá e busco. Não estou dizendo que não é para ninguém trabalhar, pelo amor de Deus. Mas ter realmente o lazer e o descanso. E lembre-se que você não precisa provar nada para ninguém. Faça o que você precisa fazer. Sempre do jeito certo, como você se propôs a fazer, né? O melhor que você pode dar. Mas lembre-se que você precisa descansar e ter o lazer necessário. Cultiva a calma e a tranquilidade. Se liberta da ansiedade como estilo de vida. Também isso é muito importante. Hoje, quantas pessoas falam, eu tô ansiosa, ai meu Deus, eu tô ansiosa. E assim, parece que virou realmente algo, uma mania que as pessoas têm, né? Então, procurar sempre se trazer para si, se gostar de sentar um pouquinho, meditar, ótimo. Não gosto, sou agitada, né? Não consigo parar. Uma atividade física, algo que você consiga se sentir bem com você mesmo.
Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. A dúvida é algo muito interessante no seu trabalho em mim. Eu posso confessar para vocês que eu trabalho todos os dias em minha dúvida. E peço que vocês também trabalhem, não duvide de vocês. Sabe, se eu tenho algo para fazer, eu descrevo o que eu quero fazer, escrevo o que pode dar errado, corrijo o que pode dar errado, escrevo o que vai dar certo e simplesmente faço. Não duvide de vocês, não duvide do trabalho de vocês. Essa foi a maneira com que eu encontrei para que as coisas fluam e espero que tenha realmente ajudado vocês. E 10, cultivar risadas, música e dança. Se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Então procurar realmente, se tiver contato com criança, vai brincar com as crianças, vai assistir aqueles comedy que tem, vai dançar, dar risada e sem pensar o que o outro vai pensar. Lembre-se, é ser vulnerável. Então assim, para trazer essa alegria e você se liberar de estar sempre no controle. Não, agora eu não posso rebolar porque o outro vai ver e não sei o que. Não, seja vocês, sempre vocês. Vou parar aqui, tem mais, amanhã tem mais, e com sempre essa visão. E se vocês puderem contribuir também, vou ficar super feliz, deixar aí nos comentários. Gratidão e uma ótima terça-feira a todos.